Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir os nossos objetivos? Nós vamos fazer a leitura de um caso, certo? Localizar informações implícitas e explícitas dentro do texto e também compreender as características do gênero causo. Você lembra alguma característica do causo? Já ouviu causos por aí? Interessante se você lembra. Eu acho que em algum momento do ano já foi trabalhado, né, esse gênero textual, né? Possivelmente. Ou em anos anteriores, talvez, ou você viu na internet, né? Mas acredito que não lhe seja estranho esse gênero textual, certo? Espero que não. Vamos seguir. Vamos lá, abrindo aqui, né? Você já ouviu causos em algum lugar, né? Pessoas da sua família, vizinhos, familiares, próximos ou distantes. Às vezes a gente vai fazer uma visita, né, a um familiar, viaja até a casa deles e ouve ali muitas histórias, né, que podem ser consideradas como causos, às vezes, né, que não são tão reais. Né, tem um pouquinho de aumentar, né, algumas informações, não é mesmo? Sobre o que eles relatavam, né, quando você leu ou ouviu, né, esse caso, qual era o assunto? Eu lembro uma vez, professor, que eu vi um caso sobre história de pescador, né, o cara pegou um peixe gigante, né, meio estranho, aí o peixe derrubou ele para dentro da água, né, de tão grande que era, e essa história tá bem estranha, né, e você aí, né, qual é o tema do caso lido ou ouvido? E se não teve acesso, né? Então, nesta aula vai ser um momento que você vai ter contato então com o gênero causa. Vamos compreender e aproveitar, né, o texto apresentado aqui, beleza? Combinado? E essa imagem aqui, o que será que ela representa? Observem lá. Temos ali alguém cortando o cabelo, o que mais? Temos um profissional da área ali, né? Dono de um salão de beleza ou barbearia, né? Enfim, pode ter vários nomes, né? Esses locais aí que se cortam o cabelo. E então eu acho que está relacionado ao tema do nosso texto. O que você acha aí? Será que fala então sobre cortar cabelo? Ou sobre barbearia? O que será que é? Vamos ver? Vamos descobrir juntos? Olha lá, vamos conhecer um caso bastante humorado sobre um barbeiro que recebeu um cliente inusitado. O que é inusitado? Alguém diferente do que é comum ali, né? Diferente daquilo que nós esperamos. Então, algo mais incomum, digamos assim, para ficar mais claro, certo? Que cliente será que ele recebeu? Foi um homem? Foi uma mulher? Foi uma criança? Né? Quais as características que nós podemos imaginar a esse personagem, né? Então vai pensando, vai imaginando e depois nós vemos juntos se você imaginou a coisa certa ou você imaginou algo totalmente diferente do que foi o nosso caso. Vamos ver então, tá bom? Vamos ver? Olha o título, Barbeiro, certo? Vamos lá. Diz que um belo dia, um índio bem alegre chegou numa barbearia, juntamente com o menino, os dois para cortar o cabelo. O barbeiro, gente muito buena, fez um belo corte no índio, que já aproveitou para aparar a barba. Enfim, deu um trato geral. Depois de pronto o índio, chegou a vez do guri. Nisso o índio disse para o barbeiro: Tchê, enquanto tu cortas melena do guri, vou dar um pulo até o bolicho da esquina, comprar um cigarrito e já tô de volta. Tá bueno, disse o barbeiro. Só que o barbeiro terminou de cortar o cabelo do guri e o índio não apareceu. Senta aí e espera que teu pai já vem te buscar. Ele não é meu pai, disse o moleque. Teu irmão, teu tio, seja lá o que for, senta aí. Ele não é nada meu, falou o guri.
Aí o barbeiro perguntou intrigado, mas quem é o animal então? Não sei, ele me pegou ali na esquina e perguntou se eu queria cortar o cabelo de graça. Olha só, o que vocês acharam desse final, né, do caso? Totalmente inesperado, não é mesmo? Então imagina alguém me encontrar na rua, certo? E dizer, ei, você quer cortar o cabelo de graça? Eu te levo ali, né? No barbeiro, na barbearia ali, e você corta lá, eu corto o meu cabelo, você corta o seu, e tá tudo certo, né? Não é algo estranho, inusitado? Então, um componente, né, é o humor, né, que faz parte do caso, esse fato, né, totalmente inusitado, né? Então, é algo cômico, não é mesmo? Então, isso torna o caso muito legal, né? E é uma história que tanto lendo quanto ouvindo é algo interessante, não é mesmo? Prende a atenção do leitor, né? Através do que é narrado. É justamente esse o objetivo do caso, né? Então ele procura ser uma conversa, né? Direta ali com as pessoas, né? Como se sentasse numa roda ali de conversa e as pessoas ficassem ali contando histórias. Só que o componente ali do agregar, né? Do trazer algo muito aumentado do que é realmente, né? Então torna o fato muito maior do que é, né? Então é um exagero, claramente, né? Que existe nesses textos de causa. Beleza? Legal? Gostou do texto? Espero que tenha gostado também do texto, né? O professor gostou bastante. Vamos seguir? Atividade número 1. Então vamos lá. Lendo o trecho. Diz que um belo dia, um índio bem alegre chegou numa barbearia juntamente com um menino, os dois para cortar o cabelo. Responda para o professor. Qual é o fato gerador do caos? Já voltamos. Legal, e aí, você conseguiu identificar o fato gerador, né? Então, o fato gerador é aquele que eu trago ali o assunto do texto, né? Então, a partir de onde que surgiu o assunto para se elaborar a continuidade, então, do meu caos, certo? Vamos ver se vocês acertaram, conferindo. Olha lá, então o fato de um índio chegar acompanhado de um menino para cortar o cabelo no barbeiro. Certo? Mas esse índio, será que é um índio no sentido de indígena? Né? É de se pensar. Eu não vou dizer já, né, para não estragar a continuidade do texto. Mas pense um pouquinho a respeito. Será que esse índio não é um termo regional, talvez? Né?
encontrado aí em um determinado estado brasileiro para se referir às pessoas, né? É de se pensar, tá bom? Vamos lá, seguindo. Características do causo. Você lembra, né? Quais são as características do causo, né? Então temos que ter ali um fato pitoresco, engraçado, inusitado, né? A partir desse fato é que se desenrolam todas as ações, né? Certo? Então, dos personagens, geralmente é composto por poucos personagens, né? Então, uma ou duas pessoas ali no máximo. O que mais? É um texto narrativo, é um texto que pode ser contado, né? De pessoa para pessoa. Ele surge do oral, né? Da fala, que as pessoas sentavam em volta, né? Para ouvir essas histórias e elas passam a ser então escritas, registradas também em livros, né? E agora também em espaços virtuais, os sites, blogs e assim por diante. Vamos lembrar então um conjunto de características então aqui juntos. Olha lá. Então, é um gênero da ordem do narrar, então é narrativo, tá? Geralmente fala-se sobre outras pessoas e não sobre si mesmo. Tá? Então, aconteceu com um amigo meu, um compadre meu, essas coisas assim, certo? Faz parte da cultura popular, isso é muito interessante, né? Poucos personagens, já falei. É um texto essencialmente oral, evoluiu para escrito, narrado com maior frequência em terceira pessoa. É uma combinação da linguagem formal com a informal. Esse é um ponto muito importante. Vão aparecer ali termos informais. E as pessoas, e o narrador, os escritores, eles não alteram isso, porque é como aquela pessoa do interior, às vezes não tem muita escolaridade, então ela tem ali, né, algumas características de linguagens, né, que são diferentes da formal, né? Então, ele se mantém também quando registra isso por escrito, tanto na fala quanto na escrita, mantém-se ali essa questão de como realmente foi dito, certo? Que mais? A maioria dos casos ela tem como espaço interior, pequenas cidades, né? Aquela coisa, um familiar, um amigo meu, um compadre, né? É mais ou menos nesse sentido, tá bom? Que mais? Continuando então. Atividade número 2. Leia o trecho e responda o seguinte: quais são os personagens que compõem esse caos? Já voltamos. Belezinha, e aí? Descobriu quem participa da história, do caos? Vamos ver quem são os personagens? Olha lá.
Então, os personagens são o índio, que talvez não seja um indígena, né? Pense a respeito. O menino e também o barbeiro, né? Então, conforme, né? Isso fica claro, né? Quando eu leio o texto. Então, bem fácil de perceber. 3 personagens participando diretamente das cenas, das ações, beleza? Você sabia dessa informação que em um caos o narrador, ou seja, o contador, né? Então, pode ser por escrito ou oral, né? A contação do caos pode fazer parte então da história, né? Ao ser ele também um personagem e ter contato direto, né, com os fatos. Ele pode ser também um narrador ou observador, que ele apenas relata algo que aconteceu com outros, né? Então, geralmente, ele é observador, geralmente. Mas ele também pode participar, ou seja, ser envolvido nas ações, no fato, tá? Isso é menos comum. Então, é mais interessante contar algo que aconteceu com outras pessoas. Você sabia que aconteceu tal coisa? Olha que interessante, né? E aí vai contando aquela situação engraçada, inusitada, certo? Que mais? Relembrando, né? Temos que relembrar, então, a respeito dos causos, que partem da tradição oral, né? Então, a fala, né? Então, esses textos não eram registrados por escrito em nenhum livro, em nenhum lugar. E hoje nós temos essa preocupação maior, né, de mantermos ali. Até porque pode ter aquele telefone sem fio, né? Eu conto para você de uma forma, você lembra de alguns detalhes, mas esquece de outros, e depois a história muda totalmente, né? Ou perde alguns detalhes bem importantes. Então, quando eu registro por escrito, nada é alterado, né? Então, por isso que é importante registrar também em livros esses textos, certo? Fala de fatos pitorescos, registra o jeito de falar de uma determinada região, né? Do Nordeste, do Sul, do Sudeste, né? Da região Norte do Brasil, né? Então, todo um vocabulário, um sotaque, né? Tudo se mantém, nada é alterado, né? Então, para dar a impressão de que se está conversando realmente, né? Ou alguém está contando aquela história a nós, certo? Beleza? Esses fatos, eles podem ser reais, fictícios ou pode ter uma mistura, né? Parte pode ser real, parte pode ser inventada, ou seja, fictícia, beleza? Agora, atividade número 13. Leia o trecho e responda. O tempo a partir do qual o caos é narrado é apresentado com precisão? Justifique e já voltamos. Legal, e aí, você percebeu como o tempo foi registrado? Dá para entender ele precisamente quando ocorreu o fato ou não? Vamos ver?
Olha lá, não há precisão, né, pessoal? Pois a única referência temporal apresentada é através da expressão um belo dia, né? Como se fosse há muitos anos atrás, né? Então não tem como saber exatamente em que momento, tá bom? Beleza? Agora, atividade número 4. Leia o trecho e responda. É possível pensar que o homem e o menino têm relação de parentesco? E se for possível, por quê? Já voltamos. Certo? E aí? Podemos perceber isso, essa relação entre o menino e o homem, ou não? Fica distante. Vamos ver então se aparenta, pelo menos, que eles têm uma relação, né, de parentesco. Vamos lá. Sim, né? De modo geral, sim. Quem tem a preocupação com o nosso visual, né? Quem cuida, como é que tá nosso cabelo? Tá muito comprido, tá curto? Se a gente lavou, né? Fez o tratamento adequado, né? Enfim, quem tem esses cuidados geralmente são os nossos familiares, né? Que são os pais, avós, irmãos, né? Então, inicialmente a gente pode imaginar que sim, que eles eram familiares. Só que no final a gente descobre que não, né? Então, a expectativa que a gente cria é totalmente alterada, beleza? Muito bem. E o que nós fizemos durante a nossa aula? Olha lá, fizemos a leitura de um caso, compreendemos que o narrador pode ou não participar da história e também recordamos as características presentes nos causos, certo? Agradeço a você que nos acompanhou, até a próxima.